Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por sua graça, que Deus fale conosco nessa noite, para a glória dele e para o nosso crescimento espiritual. Amém. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre contentamento. É o tema da nossa meditação hoje, é contentamento. Nós já, de certa forma, já estamos um pouco familiarizados com esta carta de Paulo à igreja que estava em Filipe, igreja fundada por Paulo, uma carta na qual Paulo responde aos anseios da igreja, preocupada com ele porque estava preso em Roma. Essa era uma igreja que tinha uma forte ligação afetiva com o apóstolo, e ficaram sabendo que Paulo estava preso e buscaram informação, mandaram alguém para buscar informação e também levar uma ajuda para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui está, nesta carta, uma das razões é exatamente retribuir esse carinho, esse cuidado, esse amor daquela igreja por ele. E você percebe isto aí no primeiro versículo que nós lemos. Dá uma olhada aí para você ver. Olha a tônica do versículo. Olha a construção daí do texto. Paulo vai dizer: alegrei-me sobremaneiramente. Por que Paulo se alegrou? Ele disse que se alegrou no Senhor, agora uma vez mais, porque renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui é Paulo dizendo: olha, recebi o irmão que vocês me mandaram, recebi a oferta e vocês não sabem como isto alegrou meu coração. E aí ele vai nos dar uma grande lição. A alegria da qual o apóstolo Paulo está falando não é aquela alegria do menino que recebe um presente. A criança que recebe um presente faz a maior festa em virtude do presente. O apóstolo Paulo diz: esse presente é muito bom, maravilhoso, foi muito gostoso ser acariciado, amado por vocês, tanto pela preocupação, quanto pela oferta que vocês mandaram para mim. Mas vocês me conhecem, sabem que a grande razão da minha alegria está nesse presente que vocês estão me dando, no cuidado que vocês têm para comigo, porque eu amadureci, eu cresci. E ele vai então nos dar uma grande lição, e eu quero compartilhar essa lição com você. Que é exatamente como resultado do crescimento espiritual, o contentamento que o apóstolo Paulo expressa nesse texto. Observa comigo, no versículo 11, ele diz: digo isto em relação ao presente que recebeu, a saber do carinho da igreja. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Você sabe fazer isto? Você pode dizer isto que o apóstolo Paulo disse para ele e está nos dizendo agora?
Nós temos aqui uma palavra que eu quero destacar. A ideia de aprender. Ele diz, eu aprendi. E ele vai dizer o que aprendeu. Aprendizado é desenvolvimento de habilidades. Quando você aprende algo, é porque você desenvolveu uma habilidade. Alguns aqui com certeza devem lembrar quando aprendeu a andar de bicicleta. Tem outros que ainda, eu acho que até agora não aprenderam ainda. Mas eu creio que a maioria de nós aqui sabe, né? Andar, usar uma bicicleta. Talvez algumas quedas, né? Uns desequilíbrios aqui e ali, mas à medida que você foi praticando, você desenvolveu uma habilidade, você aprendeu a andar naquela bicicleta. Paulo está dizendo, querido, aqui nesse texto, que o contentamento é algo que você precisa desenvolver. Contentamento não dá em árvore. É habilidade desenvolvida. Há pouco nós estávamos cantando aqui, os cânticos espirituais, e eu parei e comecei a olhar para ali, para os nossos músicos. O do teclado, ele nem olhava para as teclas. Como é que pode? Ele estava lá tocando, nem olhava para as teclas. Habilidade desenvolvida. Quanto tempo, meu querido, de treino? Quanto tempo? O outro que estava no violão. E tinha hora que ele estava, uma das músicas ele estava com os olhos fechados. E eles estavam glorificando ao Senhor. A habilidade desenvolvida. Eles aprenderam, pagaram o preço. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi. Ele pagou um preço. E segundo o texto, ele aprendeu o quê? Ele diz que eu aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o desafio para mim e para você. Aprender a viver contente. Muitas vezes, queridos, por falta desta habilidade, a gente murmura, reclama, lamenta. Exatamente por quê? Porque não desenvolveu esta habilidade. Eu vejo este apóstolo Paulo dizendo para nós, quando ele diz que aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação, é uma grande lição, porque aqui nós estamos falando de um ser humano semelhante a você e a mim. Talvez você possa ter o apóstolo Paulo em alta conta, eu também tenho. Mas esse mesmo apóstolo Paulo que desenvolveu essa habilidade, é aquele apóstolo Paulo que vai nos dizer que o bem que ele quer fazer, ele não fazia. E que você tem essa experiência como ele também tinha. É uma questão de prática. Nós precisamos praticar o contentamento. Há uma outra expressão, está mais abaixo um pouco no texto, que ela se junta com o aprender de Paulo. Olha aí no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Aprendizado, prática, experiência. E aqui eu acho que a mensagem se completa. Você precisa, dentro do mundo que nós vivemos, e de quem nós somos, diante do que a Bíblia nos informa, e diante do que Deus já fez e está fazendo, aprendermos como o apóstolo Paulo está contente. Queridos, eu não estou diante de crianças, embora a Bíblia em alguns momentos chama a gente de criança na fé. Mas eu estou diante de pessoas, pelo menos em termos de idade, pessoas que já têm uma certa maturidade. E especialmente maturidade no sentido de que nós temos algum conhecimento de Deus e da sua palavra,
que nos dá a condição de pôr em prática o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Veja só. Nós não somos enganados em relação à vida. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara em nos afirmar que no mundo onde você pisa, você vai ter problemas. Eu acho que todos que estão aqui sabem disto. Nós sabemos disto. Por quê? Porque a palavra de Deus nos instruiu e nos disse isto. E é dentro desse contexto de mundo com problemas que Deus nos amou em Cristo, nos trouxe para Ele e disse: eu estou cuidando de você. Mas o problema é que muitas vezes parece que eu não creio nisto. E esse é um dos grandes problemas das nossas vidas. É a questão do crer. Realmente crer em Deus. E aqui eu tenho um homem, eu estou dizendo homem, um ser humano, para que não fique distante da gente. É um ser humano, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, que desenvolveu uma habilidade e que nos incentiva a fazer o mesmo. Volta os teus olhos para o texto mais uma vez. Ele vai nos dizer que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele dá alguns exemplos. Ele vai dizer: tanto sei, e aí vem o tanto sei de Paulo. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Dois extremos, né? Humilhação e honra. O apóstolo Paulo disse: eu já consigo lidar com essas questões. Eu consigo lidar bem quando alguém me humilha ou quando alguém bate palmas para mim. Eu aprendi a lidar com isto. E ele continua dizendo: em todas essas circunstâncias, já tenho experiência, aprendizado, prática, experiência. E ele vai nos dizer, por causa dessa experiência, desse aprendizado, ele diz: já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Talvez alguns aqui já tenham tido momentos na sua casa que faltou comida. Na minha história eu nunca passei por fome no sentido de não ter nada ao que comer. Mas eu já tomei café com farinha, que era o que tinha na minha casa. Tinha alguma coisa. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei passar fome e eu sei ter uma mesa farta. E estar contente. Porque a questão aqui é essa: é estar contente com a mesa farta de fartura, de quantidade de alimento, de sabores e cores diferentes, ou estar numa mesa onde falta o alimento. E o apóstolo Paulo disse: eu tenho experiência de vida em relação a isto. E essas circunstâncias não tiraram de mim a alegria e o contentamento. E quando eu digo alegria, eu estou pensando na própria carta. Um dos temas da carta é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outras vezes vos digo: alegrai-vos no Senhor. E o apóstolo Paulo estava convidando aqueles irmãos a se juntar a ele e alegrar-se no Senhor. E lembro a vocês, Paulo estava preso, com risco de morte. E ele pôde dizer aos irmãos: se alegre comigo. Ou, o que nós acabamos de ler: eu estou contente, preso, mas eu estou contente. Por que Paulo estava contente? Porque ele aprendeu a viver dentro da sua realidade com abundância ou com falta. O texto continua e o apóstolo Paulo vai falar, das suas dificuldades, da sua experiência, e tem um versículo aí que é um dos versículos que é bastante citado
mas muitas vezes bem fora desse contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é o versículo 13. Aquele tudo eu posso, naquele que me fortalece, que muitas vezes sai muito fácil da nossa boca. Sim, é um texto que muitas vezes sai muito fácil da nossa boca, é curtinho, e é um texto forte, é um texto que tem uma mensagem forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, às vezes, nós dizemos isto fora deste contexto. E talvez alguns de nós aqui nem possa dizer isto. Talvez alguns de nós nem tenha condição de repetir o versículo 13 e fazer essa afirmação: tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque na hora que as coisas ficam difíceis, você reclama. Na hora que as coisas não dão certo, murmuramos. O contentamento vai por água abaixo. E aí o tudo posso deixa de existir. Porque esse tudo posso aqui, que o apóstolo Paulo citou, é tudo posso passar, tudo posso viver. Por que eu posso viver tudo? Porque eu tenho quem me fortalece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde está o teu coração? Não entendi, pastor. Onde está o meu coração? Eu vou tentar clarear. Jesus Cristo disse para os discípulos, e nesse momento ele diz para você, diz para mim. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Esta é a informação de Jesus. Não acumule. Não coloque seu coração nestas coisas. E aí o versículo 20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. E aí vem o versículo 21, eu estou citando Mateus capítulo 6, aí vem o versículo 21 que dá origem à minha pergunta. O versículo 21 diz assim: porque onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Ou, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o teu contentamento vai depender disto. O seu contentamento vai depender onde está teu coração. Porque se o teu coração estiver em acumular posses, você vai ter razão para estar preocupado. Especialmente diante da realidade que nós estamos vivendo hoje. Quando nós olhamos para o mundo dentro desse contexto de epidemia, nós vemos quanta riqueza já foi pelo ralo. Quantas pessoas que num passado não tão distante estavam muito bem, obrigado, e hoje já não estão bem assim. E não sabem viver, não sabem estar contente. Por quê? Porque o coração estava posto em coisas que se desgastam, que se corroem. Se o meu coração está ligado a alguma coisa que eu possuo, isto pode ir por água abaixo. E eu vou perder a razão da minha vida, a alegria de ser da minha vida. Onde está o teu coração? E aqui eu volto para o apóstolo Paulo, quando eu faço essa pergunta, onde está o teu coração? Eu volto para o apóstolo Paulo, aqui nesse livro mesmo, onde ele diz que tudo que ele possuía, ele considerou como esterco. Aqui nesse livro mesmo, no capítulo 3, ele vai nos dizer isto. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Onde estava o coração do apóstolo Paulo? Em Deus. Deus como prioridade, confiança, certeza, convicção
do cuidado da presença de Deus e a convicção que tudo é de Deus e que tudo está nas mãos de Deus, que Ele é que faz as coisas chegar em tuas mãos, que Ele é que tira as coisas das tuas mãos. E o apóstolo Paulo diz: a minha alegria, ela não está em coisas que eu posso pegar. Essas coisas me alegram. E ele disse isso para nós no primeiro versículo: alegrei-me sobremaneira pelo cuidado de vocês comigo. Mas ele vai dizer: mas isto não é a razão da minha alegria, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E quando nós lemos a biografia do apóstolo Paulo, nós vamos ver que o cidadão, ele sofreu um bocado. Quando você vai estudar a história do apóstolo Paulo, você vai ver que o cabra sofreu um bocado. No próprio chamado dele, você lê Atos, no capítulo 9, no chamado de Paulo, Jesus Cristo disse: eu chamei esse cabra e ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. E aí a gente vai estudando a história do apóstolo Paulo e vamos ver que não foi fácil. Mas este homem que sofreu, apanhou absurdos, ele chega num momento desse, preso, e diz: eu estou contente, se alegre comigo. É algo sobrenatural. E é algo sobrenatural. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, que está registrado no versículo 7 aqui do capítulo 4. Nós temos uma série de coisas, queridos, que contribuem para que isto aconteça. Para que o apóstolo Paulo diga: eu estou contente, preso, podendo morrer, mas eu estou contente porque eu sei em que tenho crido. E aí você tem algo de Deus trazendo uma paz extraordinária na vida daquele homem, que você pode ter, que nós podemos ter. Mas aí vai exigir de você e de mim um exercício. Que exercício? Vamos começar a praticar o contentamento? Mas como é que a gente faz isso? Como é que eu aprendo, eu desenvolvo essa habilidade de contentamento? Muito simples. Será que é simples? Mas, digo eu que é simples. Vou dar um exemplo a vocês. Às vezes eu brinco com meu filho, o mais novo, o André. A gente conversa, ele gosta muito de tecnologia, e se envolve e tal, e a gente conversa e tal. E em alguns momentos da nossa conversa, ele dá umas viajadas, né? Vai longe, compra isso, compra aquilo, né? Aquilo, tal, e a gente conversa. E aí, em alguns momentos eu digo: André, tu sabe qual é o melhor telefone do mundo? Ele diz: eu sei, eu também sei qual é o meu. O meu telefone é o melhor que tem no mundo. Aí eu disse: mas espera aí, pastor, o seu telefone é o melhor que tem no mundo? Para mim é. É esse que eu uso. É com ele que eu vejo alguma coisa no Zap, que eu ligo para alguém. Esse é o meu telefone. Por que eu vou sonhar com o iPhone não sei das quantas que eu não tenho? No sentido de o fulano tem ou eu não tenho. Querido, o meu é o melhor que tem. A melhor comida é a que está no meu prato. É essa prática que a gente tem que ter, queridos. Isso não significa que eu não possa querer um dia trocar este aqui por um outro. Eu posso, quem sabe, se Deus assim quiser, mas no momento que eu tenho é esse, louvado seja o nome do Senhor, é o melhor que tem. Eu não vou ficar olhando para o que você possui e ficar me lamentando porque eu não consigo. Eu não tenho, você tem, eu não tenho. Isso é pecado. Exerça o contentamento. O problema é que nós temos um olho grande. Acho que é uma boa expressão, né? Olho grande. Eu acho que aí o problema da gente é esse. Rapaz, há tanta gente. Se a gente for olhar na fila da vida, que está bem atrás em relação a você, mas os nossos olhos é só para quem está na frente.
só para quem tem mais. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite, quando voltar para suas casas, vai ter uma cama, uma roupa gostosa para dormir, um cobertor, até 2, se esfriar muito. Enquanto tem gente dormindo no meio da rua. Mas muitas vezes nós não conseguimos atentar para essa realidade, para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, que te deu um conforto que você tem nesse momento e que você devia louvar e exaltar o Senhor por isto que o Senhor te deu e ser feliz com o que você é e tem. Se o Senhor quiser, Ele pode te dar mais alguma coisa, mas se Ele quiser, Ele pode tirar o que você tem e Ele vai continuar sendo Deus e bom. Vamos desenvolver o contentamento. Olha o que Deus colocou em tuas mãos e começa a agradecer. Agradece pelo que você é, pelo que você tem, pela saúde, pela disposição, pelo vigor, pela condição de quem sabe adquirir uma outra coisa. Agradeça a Deus, mas não sofre por aquilo que você não possui. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. E aí vem o versículo para a gente concluir. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isto? Porque o tudo posso naquele que me fortalece é resultado do aprendizado do apóstolo Paulo. É resultado do aprendizado. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E eu posso passar em toda e qualquer situação, porque tem alguém que me injeta energia. Tem alguém que me injeta força. Tem alguém que me dá poder para. Tudo eu posso em Deus, que me capacita a viver no bom, ou no tão bom assim, ou no mais ou menos. Eu tenho paz em Deus. E é o que se espera da gente. Queridos, nós não somos meninos, nós vivemos num mundo que tem problemas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fugir da realidade? Não, vamos aprender a viver. Aprenda a viver contente. E descansa no Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. É tremendo, é extraordinário, é grandioso, é magnífico. O problema é que a minha fé é bem pequenininha. Então nós precisamos amadurecer e crescer para podermos assim, então, desfrutar do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo eu posso, porque meu Deus me sustenta. E é crendo nele, no sustento dele, é que eu vivo contente. Vamos desenvolver o contentamento? Faça isso e você vai viver melhor. Com certeza, você terá um coração mais grato, vai cumprir Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós em Cristo Jesus. E aí nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor e agradecendo a Deus pelo seu cuidado e misericórdia dispensado sobre as nossas vidas. E quando alguma coisa não for muito bem obrigado, o Senhor estará lá, nos dando força para a gente passar. Tudo posso naquele que me fortalece. A conclusão, eu vou citar um outro texto e aí eu concluo. O texto que eu quero citar está em Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6. O texto diz o seguinte para você: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou repetir. Ele diz que você deve viver sem avareza, seja avarento, amor ao dinheiro. Mas ele diz: contentai-vos com as coisas que
tendes. Esteja contente com o que você é e tem. E aí tem uma outra afirmação que para mim é extraordinária, é maior ainda. Aí ele diz, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Esteja contente com o que tendes, porque o Senhor diz, eu não vou te deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Que você creia nisto e que você pratique, desenvolva a habilidade do contentamento. E à medida que você praticar, vai vir a experiência. E à medida que você vai ficando experiente, vai ficar mais fácil dar glória a Deus em todas as coisas. Que nós possamos sair daqui dispostos a praticar o contentamento. Seja grato a Deus pelo que é e o que tem, e louve ao Senhor na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos contentes para a glória do Senhor. Amém.